Olá, queridos, graça e paz. Cláudio Souza. Hoje vamos estudar o livro e a mensagem do profeta Jonas, dirigido à capital do reino da Assíria. A mensagem que levou aquela cidade a se voltar para Deus. Nós estamos estudando nesse trimestre os profetas menores. E hoje vamos nos debruçarmos sobre o livro escrito e a mensagem do profeta Jonas dirigido àquele povo gentil. O título desta nossa sexta lição: Jonas, um alerta para cumprir o chamado de Deus. O texto áureo desta nossa sexta lição está no livro de Jonas, capítulo 2, versículo 2, parte A. E disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Verdade aplicada, mesmo que pareça absurdo ou diferente do que pensamos, devemos ser obedientes ao chamado divino. O profeta Jonas tomou uma direção diferente da que Deus tinha mandado ele ir, e foi necessário passar por um processo para voltar aos trilhos. Deus enviou o profeta para pregar aquele povo gentil, mas Jonas não queria a conversão, não queria que aquele povo fosse perdoado. Jonas desejava a destruição dos seus inimigos. O objetivo desta nossa sexta lição é apresentar o cenário da mensagem do profeta Jonas, estudar acerca da fuga de Jonas para Tarsis e extrair lições do livro do profeta, a mensagem, sua experiência, o que é que temos a aprender com esta mensagem, com esse cenário, com essa contextualização que envolve toda a mensagem do livro de Jonas. Nosso texto bíblico de referência, texto bíblico de classe da nossa lição, está no livro de Jonas, capítulo 1, versículo do 1, 2, 3 e versículo 8. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e desceu a Jope. Achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Então lhes disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? E de onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Jonas fugiu, tomou uma direção contrária daquilo que Deus havia lhe orientado, e por causa dessa atitude de Jonas, sobreveio aquela tempestade, e aqueles marinheiros pensavam que iriam perecer em virtude da tempestade. Então, o título desta nossa lição, novamente, um alerta para cumprir o chamado de Deus. Estou dando o livro do profeta Jonas. Daí, surge-nos uma pergunta: será que é possível fugir do chamado de Deus? É possível fugir do chamado de Deus? Todos nós viemos a este mundo com um propósito específico. Ninguém nasceu, ninguém veio a este mundo por acaso.
todos vieram com um propósito específico. Infelizmente, alguns tomam direções erradas e acabam arcando com as consequências. Mas, realmente, será que é possível fugirmos do propósito, do chamado que Deus tem para nós? Analisando este livro, esta mensagem, essa contextualização do profeta Jonas, nos leva a compreender que quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Deus trabalha para que isso se cumpra. Se analisarmos alguns exemplos bíblicos, Deus tinha um plano, Deus tinha falado a Abraão que o povo, sua descendência, seria escrava em uma nação estrangeira por um determinado período de tempo. E Deus, no seu processo, na sua onisciência, trabalhou ali para que José viesse a ser aquele que receberia, faria recepção quando o povo, os descendentes de Abraão, a família de Jacó, precisasse descer para o Egito por causa da fome que estava alastrando a terra de Canaã. José precisou passar por processos terríveis para chegar ao cargo de governador. Então, processos que passamos, que às vezes não compreendemos, mas que tem um propósito lá na frente. Moisés, depois de 400 anos, que o povo, aproximadamente, que o povo estava ali no Egito, Moisés é chamado por Deus para ser o libertador do povo. E Moisés, quando Deus chamou, Moisés disse: Senhor, não sei falar, tenho a língua pesada, envia outro. Mas Deus tinha chamado Moisés para aquele propósito específico. Moisés retrucou, mas acabou cedendo. Elias, o tisbita, passou por aquele processo todo ali no reinado de Acabe e da ímpia Jezabel, precisou passar por processos, por etapas de crescimento. No riacho de Querite, depois em Serepta, sendo preparado para cada etapa do seu ministério. E assim vai. O profeta Jeremias, desde o ventre, foi chamado para profetizar às nações. E no capítulo 20, que leva o seu nome, Jeremias, capítulo 20, versículo 7 a seguir, Jeremias chega a dizer: o Senhor me enganou. O Senhor me enganou. Eu vou deixar de pregar, de falar. Mas logo em seguida ele diz: a palavra, a chama arde em meu coração. É impossível deixar de falar. Amós era boiadeiro. Não era da escola de profetas. Mas Deus chamou Amós lá do campo para profetizar. Jonas era profeta, mas fugiu de uma responsabilidade que Deus havia lhe confiado. E Jonas precisou se arrepender e voltar para cumprir aquilo que Deus havia determinado que ele fizesse. É possível fugir do propósito de Deus? Vamos analisar. Deixe seu comentário. Será que é possível fugir?
deixar de fazer aquilo que Deus projetou para nós? Pergunta que é interessante a gente fazermos, né? O profeta Jonas fugiu do chamado de Deus para pregar aos ninivitas, achando ser possível tal coisa, pois em seu coração achava que aquele povo não merecia ser poupado do castigo divino, caso viesse a se arrepender. Jonas, o profeta, ele foi contemporâneo do profeta Amós e do profeta Oséias. Ele, Jonas, é o autor do livro que leva o seu nome. O livro de Jonas tem 4 capítulos e 48 versículos. E o tema do livro é a magnitude da misericórdia salvífica de Deus. Ele está datado ali de cerca ali aproximadamente em 760 antes de Cristo e escrito por Jonas. O nome de Jonas significa pombo e ele foi um profeta de Israel, reino do norte. Ele profetizou para esta nação gentia, os assírios. Os assírios eram um povo cruel, terrível, inimigo feroz do povo de Israel. O propósito do livro de Jonas, os propósitos que nós estamos estudando, a mensagem que o livro de Jonas transmite, é demonstrar a Israel, a nação de Israel e as nações estrangeiras, a mensagem, a amplitude, né? A amplitude e ampliação da misericórdia de Deus. Deus chamou Israel para ser uma nação sacerdotal, está lá em Êxodo capítulo 19, versículo 6, o propósito de Deus era que Israel viesse a ser luz para as nações, que através de Israel as nações viessem, os povos viessem a conhecer o verdadeiro Deus e Senhor, né? Viessem através de Israel conhecer o verdadeiro Deus. Nós vemos aqui nesta mensagem de Jonas, nesse contexto aqui, no livro de Jonas, que Jonas falhou nesse sentido, né? Jonas foi enviado a pregar, mas Jonas não queria que aquele povo viesse se arrepender. Então, demonstrar a Israel e às nações a magnitude e ampliação da misericórdia divina e a atividade de Deus através da pregação do arrependimento, demonstrar através da experiência de Jonas que até que ponto central a nação de Israel havia decaído espiritualmente, né, da sua vocação original de ser luz e redenção aos que habitam na terra, né, ser aqueles que transmite, que dá o exemplo para que os povos, as nações viessem a conhecer o verdadeiro Deus e lembrar ao Israel, a nação apóstata, né, que estava vivendo na idolatria, que Deus, em seu amor e misericórdia, enviara Israel às nações. Deus havia enviado não só um único profeta, vários profetas. Deus havia enviado a Israel a Judá, né, entregando mensagem de advertência, de correção, né, que o povo se arrependesse, mas o povo insistia na prática da idolatria. Logo, quando Deus envia o profeta a uma cidade gentia, ele rejeita. A nação que havia recebido tantos profetas e rejeitado as mensagens desses profetas, aí quando Deus manda um desses profetas a um povo gentil, este profeta rejeita por achar que aquele povo era perverso, era ímpio, praticava barbaridades, né? Então, esta é a mensagem que o livro de Jonas ensina, né? Israel é para ser uma nação sacerdotal, uma nação espelho,
que levasse as pessoas a conhecer a Deus. Havia sido enviado da parte de Deus vários profetas e, na maioria das vezes, as mensagens dos profetas eram rejeitadas. E quando Deus envia um profeta para ministrar, para ensinar, para exortar uma nação ímpia, porque Deus ama a todos, Deus não veio simplesmente para o povo de Israel, o profeta Jonas decidiu rebelar-se contra a ordenância de Deus, né? As doutrinas centrais do livro de Jonas, nós vemos ali os atributos de Deus. Esse livro é um comentário extenso da misericórdia divina e com sua justiça, demonstrando-se com uma ênfase voltada para a conversão das nações, né? A salvação, a doutrina da salvação no livro de Jonas, a oferta da salvação ela é universal. Jesus morreu por todos. Então, a oferta da salvação é universal, pois se estende a todas as nações, todos os povos. Nós vemos a questão da depravação humana no livro. Apesar do fato de Jonas ser um profeta, seu comportamento e suas atitudes são imagem de como as pessoas podem ser mesquinhas, odiosas e egocêntricas, olhando só para o seu umbigo, né? Incluindo aqueles que são seguidores de Deus. As pessoas olham só para o seu eu e esquecem de compartilhar, né, o reino de Deus, a piedade que não pode faltar na vida do cristão, e o arrependimento. Nós vemos os atributos de Deus, a salvação, a depravação humana e o arrependimento, com o comportamento daqueles ninivitas, narrado no capítulo 3 do livro. É um estudo de caso do tipo de arrependimento que Deus exige e aceita. A nação, aquela cidade, se comoveu, se humilhou e voltou-se para Deus, e Deus não destruiu aquela cidade. O fluxo do livro de Jonas, o primeiro capítulo vai falar do mau comportamento de Jonas, quando ele foge, toma a direção oposta ao que Deus havia enviado. Capítulo 2, uma mudança radical, que é Jó se arrependendo ali no ventre do peixe, orando, se arrependendo. Capítulo 3, outra grande mudança, que é o arrependimento inteiro dos moradores daquela cidade, mais de 120 mil pessoas. E no capítulo 4, uma surpresa, de certa forma, né? Quando Jonas vai rejeitar a questão da misericórdia de Deus para com aquela nação. Jonas acabou pedindo a morte, não merecia viver, porque Deus foi misericordioso com aquele povo que era inimigo dos israelitas. Então nós vemos aqui uma mensagem de como não devemos ser, né? Um exemplo de como não devemos ser. Nós fomos enviados às nações. João, em Marcos capítulo 16, Jesus disse: "Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura", a todos. A salvação não é apenas para nós, mas para todos. Jesus morreu por todos. Nem todos aceitam, mas o papel da igreja é enviar, ensinar, anunciar o reino de Deus a todos os povos. O cenário da mensagem de Jonas, do profeta Jonas. Nínive era a capital do reino da Síria. Lembrando que nesta época existia somente na história ali quando estudamos a Bíblia, os livros históricos, a história de Israel, nós vemos que existia dois reinos parecidos. Os assírios, onde a capital, nesse período aqui, nessa época, era Nínive, e tinha a Síria, Assíria, capital Nínive, e Síria, capital Damasco. Esse contexto do livro de Jonas é relacionado à Assíria, onde a sua capital era Damasco.
Nínive era a capital do reino da Síria, ficava ali na antiga Mesopotâmia, onde atualmente se encontra o norte do Iraque, do país iraquiano. Era uma cidade de muitas imoralidades, exploração de pessoas, várias promiscuidades, barbaridades, pessoas escravas, um estilo de vida violento, cruel e extremamente desumano. Todo tipo de barbaridade imperava ali no reino da Síria. Eles eram extremamente cruéis com os inimigos. Quando conquistavam um povo, atrocidades, barbaridades inimagináveis eram praticadas pelo povo assírio com seus inimigos. É falar do que passavam as mulheres quando reinos eram conquistados. Então, coisas terríveis, inimagináveis, o povo assírio praticava com seus inimigos, os povos conquistados. E foi a este povo, a esta cidade, que Deus enviou Jonas. E Jonas queria que aquela nação, aquele povo fosse destruído. Não aceitava a salvação daquele povo. O nome do profeta significa pombo, né? Ele era filho de alguém chamado Amitai, Jonas capítulo 1, versículo 1, e era natural de uma pequena vila chamada Gad-Efer, está em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, no distrito de Zebulon, ali próximo a Galileia. Galileia não é exatamente ali próximo a Galileia. Um profeta galileu, né? De uma vila ali aproximadamente 7 quilômetros, 6 quilômetros de Nazaré. Então, essa ideia de que, como falou Natanael, ou Bartolomeu, um dos discípulos de Jesus, veio a ser discípulo de Jesus, quando Filipe anunciou que Jesus era de Nazaré, né? Ele vai dizer, por acaso tem alguém de Nazaré, né? Por acaso surge o profeta de Nazaré? Então, Jonas era de lá, próximo a Nazaré, identificado como um profeta que apoiou os sucessivos esforços do rei Jeroboão II, rei do Reino do Norte, na questão de expandir as fronteiras de Israel, aproximadamente ali em 700 a.C. O reino de Jeroboão II foi um reino próspero. Jeroboão alargou, reconquistou os territórios que pertenciam ao Reino do Norte. Entretanto, aquela prosperidade aparente, né, levou o povo cada vez mais para distante de Deus. E alguns anos depois do fim do reinado de Jeroboão, o Reino do Norte foi invadido pelos assírios e destruído, né? Destruído. Os assírios invadiram o Reino do Norte, levou moradores para outros povos, trouxe moradores de outros povos para o Reino do Norte, para sua capital Samaria. Daí surgiu essa mistura, essa miscigenação de povos, e o que conhecemos hoje também como chamados samaritanos. Então, o profeta Jonas, ele foi contemporâneo ali do profeta Oséias, do profeta Amós, e ele começou a profetizar ali logo após o ministério do profeta Eliseu, logo após o ministério ali do profeta Eliseu. Então, o reino da Assíria, o povo assírio, era um povo extremamente cruéis com seus inimigos. Era o inimigo do povo de Israel. E daí um dos grandes motivos de Jonas não querer e anunciar a mensagem de Deus para aquele povo, porque Jonas sabia que Deus era misericordioso. E Jonas temia que aquele povo viesse a se arrepender. Ele queria que aquele povo fosse destruído.
A mensagem do profeta era, em sua essência, absolutamente condenatória. Na fala de Jonas, há um tempo determinado por Deus para que a cidade de Nínive fosse totalmente destruída. Em Jonas capítulo 3, versículo 4. A mensagem era: ainda 40 dias, em 40 dias, Nínive será subvertida, será destruída. A mensagem era de condenação. De condenação. Jonas não usou um outro termo, se vocês se arrependerem, não. Ainda em 40 dias, Nínive será destruída. Uma mensagem breve, simples e objetiva, né? Sem rodeios. Jonas foi sem rodeios, transmitiu a mensagem depois de todo aquele processo que ele passou. Deus enviou, mandou, ele tomou a direção errada, né? Entrou no navio e dirigiu em destino a Tarsis, né? Do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo, porque ele não queria que aquele povo se arrependesse. Durante a viagem, Deus mandou ali a tempestade, os marinheiros temerosos, porque o barco ia a pique, iria naufragar, e aí Jonas estava dormindo e começaram a consultar seus deuses, e não dava certo, e aí consultaram a Jonas, como nós vemos lá na passagem. De onde tu vens? Eles perguntam a Jonas: quem tu és? Qual é o teu povo? São perguntas que fizeram a Jonas para saber de onde Jonas vinha, quem Jonas era e para onde Jonas estava indo e por que aquele mal estava vindo sobre eles. Quando Jonas declarou quem era e por que aquela tempestade estava vindo sobre ele, reconheceram que a culpa da tempestade era por causa de Jonas. Lançaram Jonas no mar, Deus acalmou a tempestade e Deus providenciou para que aquele grande animal marinho engolisse Jonas. Jonas se arrependeu, no ventre do peixe chorou e Deus direcionou aquele animal marinho para lançar Jonas na praia, né, num lugar onde Jonas pudesse sair do mar. Depois disso, Deus enviou Jonas de novo, mandou a mensagem: vai a Nínive e prega. Aí Jonas foi, contra a sua vontade, mas foi. Pregou e, depois de anunciar a mensagem, se retirou para um determinado lugar, esperando ver o resultado, esperando ver a destruição daquele povo. Só que quando chegou o tempo, os 40 dias, e o povo não foi destruído, a cidade não foi destruída, Jonas desejou morrer, porque Deus poupou aquele povo, né? Olha que coisa interessante. A cidade de Nínive era uma das mais importantes cidades daquela época, né? Uma cidade metrópole, ficava situada às margens do rio Tigre e foi edificada por Nimrod. Nimrod foi um dos descendentes ali de Cã, né? Filho de Noé, e foi o líder ali da torre de Babel. Está lá em Gênesis capítulo 10, versículo 11. A Nínive se tornou a capital do Império Assírio, né? O profeta Naum, 150 anos depois desse período aqui da mensagem do profeta Jonas, 150 anos depois, o profeta Naum profetizou a destruição de Nínive, e aconteceu ali em aproximadamente 612 a.C. Essa geração da mensagem de Jonas se arrependeu, voltou-se para Deus, foi poupada da destruição, mas uma nova geração tornou-se ímpia tanto quanto. E a mensagem de Naum, nós vamos estudar mais na frente, foi de destruição e a cidade foi destruída, conforme a mensagem anunciada através do profeta Naum. Mas nesse episódio aqui da mensagem do profeta Jonas,
o povo se arrependeu e Deus perdoou. Né? Deus disse a Jonas: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu ao céu, a sua maldade era extrema, extremamente maldosos, perversos era este povo. Né? E Deus disse: essa sua maldade chegou até o céu. Então Deus era a hora de prestar contas. Mas Deus é um Deus de misericórdia. E Deus enviou a mensagem através do profeta e o povo se arrependeu. Então Deus não faz as coisas sem antes avisar, sem antes anunciar. Porque Deus, o desejo de Deus é que todos venham se arrepender. É que todos venham se arrepender. Então, uma missão desafiadora para Jonas. Né? Ele precisava ir ao território inimigo, pregar uma mensagem de destruição a um povo extremamente poderoso e violento. Desafiadora a missão dele. Ir ao território inimigo, pregar uma mensagem de destruição dos inimigos e esperar o resultado. E assim era o que Jonas queria, que aquele povo viesse a ser destruído. A truculência daquele povo era o que os mantinha no poder e no domínio de outras nações. O medo e a barbárie eram as ferramentas, né, de dominação do povo assírio. Era um povo extremamente cruéis. Convocado para ir em direção ao Oriente, a Nínive, Jonas preferiu fugir em direção oposta. O destino da sua escolha foi Tarsis, localizada provavelmente ali no sudoeste da Espanha, no território hoje europeu. Então, muitos resistem ao chamado de Deus, contudo, Deus continua nos chamando ao serviço de anunciar as boas novas. É o papel principal da igreja, anunciar o reino de Deus. E Jonas não agiu desta maneira, né? Não queria que aquele povo viesse se arrepender. No segundo tópico, a fuga do profeta. Mediante ao desafio da missão que recebera de Deus, Jonas achou haver a possibilidade de não cumprir aquele chamado sem maiores prejuízos. A fuga para um lugar longe de toda aquela missão, impossível aos seus olhos, foi o propósito que ele achou que deveria fazer. Mas, quando Deus chama, é bom obedecer, né? Então, onde fica o livre-arbítrio? Um pastor foi chamado para pastorear. Se ele é pastor, ele tem a obrigação, a responsabilidade de pastorear. Um médico é médico. Se ele se recusar a atender um paciente, isso é crime. Porque ele foi treinado, estudou, se preparou para aquilo. Então, se ele se recusar a atender um paciente, o paciente vinha sofrer algum dano, é crime, né? É crime. Então, o profeta, ele tem a missão, ele é um representante de Deus. Ele representa Deus na terra. Então, ele transmite a mensagem de Deus. Se ele recusa, então não pode. Para a gente compreender, entender o porquê de anunciar a mensagem do Senhor. Nós fomos chamados, alistados, como a dizer Paulo. Ninguém que se alista se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Está lá em Timóteo. Né? Então, nós fomos chamados, comissionados por Deus para cumprir a missão que não começou na igreja, começou no coração de Deus. Quando está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus diz que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, a nação de Israel não foi uma nação que Deus mandou que fosse as nações, mas que as nações viessem até Israel conhecer a Deus. O propósito é que Israel fosse luz, espelho, que através de Israel o povo viesse, as nações, os povos viessem a conhecer o verdadeiro Deus. Só que Israel se corrompeu, falhou de certa parte, nesse certo sentido, nesse propósito. E quando Deus envia alguém para ir,
que foi Jonas, Jonas se recusou. No Novo Testamento, nós já vemos uma maneira diferente. Jesus anunciou, enviou. Né? Nós vemos a igreja indo, saindo, anunciando. No Antigo Testamento era diferente. Eram os povos das nações que vinham, ou deveria vir, a Israel conhecer o verdadeiro Deus. E Jonas falhou nesse propósito, a princípio. Né? Obrigado, Deus intervir ali com o peixe para Jonas voltar a se arrepender e anunciar a mensagem de arrependimento, de juízo, na verdade, contra os ninivitas. Eles que se arrependeram, se humilharam e Deus não destruiu a cidade. Jonas e o grande peixe. Algumas traduções do texto bíblico usa a palavra baleia. Mas será que foi baleia mesmo? Ao invés de um grande peixe, né? De acordo com alguns dicionários gregos, a palavra grega subjetiva, que é traduzida como baleia, é a palavra ketos. E não é definida como baleia, né? É amplamente definida como uma grande criatura marinha, um monstro marinho, ou um peixe enorme. Algumas traduções usam como baleia. Mas o importante é que Jonas foi salvo, o animal foi usado por Deus para preservar a vida do profeta e cumpriu o propósito que Deus determinou. Se foi um peixe, foi uma baleia, ou se foi um outro animal, um grande peixe que seja, o importante é que a mensagem de Deus foi anunciada e o povo se arrependeu. E depois deste todo o processo veio a segunda chamada de Jonas. Jonas, depois que foi lançado no mar, pensou que ia morrer, Deus providenciou esse grande peixe, esse animal marinho, para engolir o profeta, e Jonas despertou no ventre do peixe. Que cena, né? Que situação. E ali, em consciência, nos pensamentos, obviamente, né? Orou a Deus, e Deus ouviu a oração do profeta Jonas. E Jonas se arrependeu e Deus mandou que o peixe o vomitasse, o lançasse na praia, até em lugar onde ele pudesse sair da água e cumprir o propósito de Deus. Jonas, arrependido, orou a Deus, Deus ouviu a sua oração. E disse Jonas: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Jonas orou do ventre do peixe. Né? Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Gênesis capítulo 2, versículo 2. Ele orou no ventre do peixe. Né? Uma vez que o Senhor havia lhe poupado a vida, o profeta tem a oportunidade de retomar os planos iniciais do seu ministério, de ir anunciar a mensagem ao povo ninivita, que era o plano de Deus, e não os seus planos, era o plano de Deus que a mensagem fosse enviada àquele povo. Depois que o grande peixe vomitou o profeta em terra, ele ouviu pela segunda vez a ordem divina para ir a Nínive. Gênesis capítulo 3, versículo 1 e 2. Os ninivitas, o povo assírio, adorava o chamado Deus Peixe, ou Dagon, também conhecido como Dagon. Segundo a mitologia, era parte humana e parte peixe. E eles acreditavam que Dagon tinha saído do mar, fundado a sua nação e que enviava para eles mensageiro do mar de tempos em tempos. Né? Olha a mensagem de Jonas. O profeta que foi engolido pelo peixe. Né? O profeta que foi engolido pelo peixe. O arrependimento dos ninivitas. Com a mensagem de Jonas, 40 dias, a cidade será subvertida, será destruída em 40 dias. O rei, o povo simples, o povo grande da terra, todos, até os animais, fizeram jejum, se humilharam e Deus poupou aquele povo. Ao ouvir a mensagem, todo o povo creu em Deus, humilhando-se e jejuando, mostrando arrependimento por suas más ações.
do rei até o mais recente, do carente do povo, incluindo até os animais, todos ficaram cobertos de roupas de saco e sobre cinzas, arrependimento, humilhação. No livro de Reis, a partir do capítulo 17, quando Elias, Jezabel havia tramado ali a morte de Nabote e de sua família, por causa da vinha, e Deus manda o profeta Elias ir anunciar o juízo da família de Acabe e a destruição também de Jezabel, né, por causa desse episódio e de tantos outros que vinham praticando. Com a mensagem do profeta Elias, Acabe se humilhou, não comeu, jejuou, vestiu pano de saco, se humilhou, porque a mensagem era de destruição da sua família. E era um rei extremamente ímpio com sua rainha, depois de matar tantos profetas. Aí Deus, quando Elias dá a mensagem e vai embora, Deus chega para Elias e disse: não vê que Acabe se humilhou diante de mim? Vejamos que era um rei, uma rainha que praticava bastante atrocidades, matando os profetas do Senhor, tentando matar Elias, perseguiu Elias por todos os lugares e não encontrou. Aí Deus disse: não vê que Acabe se humilha diante de mim? Vai lá e transmite a mensagem que o mal que eu prometi vir sobre sua família não acontecerá nos seus dias. Então, Acabe se humilhou, mesmo sendo um rei ímpio. E Deus foi lá e poupou a vida de Acabe, esperou que aquele mal que havia determinado aconteceria no tempo dos seus filhos, no reinado dos seus filhos, não no seu reinado. Então Deus é um Deus misericordioso. Deus deseja que nos arrependamos, né? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, aquela nação, aqueles povos, aqueles cidadãos ninivitas se humilharam, se arrependeram, reconheceram a mensagem do profeta. E Deus não destruiu aquele povo. O improvável aos olhos de Jonas aconteceu. O que Jonas mais temia aconteceu. A perversa e a imoral idólatra Nínive se arrependeu e se converteu dos seus pecados. A pregação de Jonas resultou em um grande avivamento e livramento naquele lugar, pois mais de 120 mil pessoas voltaram-se para Deus, se arrependeram e foram poupados da destruição. Nem entre o povo de Israel, né? Isso aconteceu, né? Nem entre seu povo Jonas tinha presenciado tamanho feito, já que repetidas vezes foi dito a respeito dos 19 reis que teve ali o reino do norte, né? O reino de Israel, e como diz a palavra do Senhor, um fez pior do que o outro. Então o reino do norte teve 19 reis, e foi um pior do que o outro, desde o primeiro, com Jeroboão I, até o último. Foi um pior do que o outro. Uns mais, outros menos. Mas um pior do que o outro. Né? Um rei pior do que o outro durante todo o período ali do Reino do Norte, que acabou sendo destruído, invadido pela Síria, a Síria, em 721, 722 aproximadamente ali, antes de Cristo. Mas quando Jonas enviou a mensagem de Deus para aquele povo gentil, pagão, se arrependeram, se humilharam, reconheceram o Deus dos céus. E Deus deu o livramento. Então, quando Deus manda anunciarmos a mensagem do Evangelho, é porque Deus sabe, o Espírito Santo trabalha no coração das pessoas. Os ninivitas deram crédito à mensagem de Jonas da parte de Deus, reconhecendo Yahvé como Deus único e verdadeiro. E o arrependimento de Nínive não foi parcial, foi completa. Todas as classes sociais participaram, do maior ao menor, e Deus salvou até os animais, e Deus salvou aquele povo. Então a nossa missão como servo do Senhor é anunciar a sua palavra, para que o Espírito Santo de Deus, que trabalha no coração do homem, convença o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, Filipe, ali em Lucas capítulo 8, quando foi encontro daquele eunuco, o eunuco lia
mas não entendia. Então, Filipe entendia. Por isso o Espírito Santo usou Filipe. Assim somos nós. Nós temos a mensagem do Evangelho, do Reino. Se não anunciarmos, como irão crer se não ouvirem? Né? Então, como é que ele poderia se arrepender se não ouvisse a mensagem de Deus? Por isso, Deus enviou o profeta para anunciar a mensagem, né? E o povo se arrependeu. E Jonas não gostou de isto ter acontecido. Jonas para hoje, o que é que aprendemos que temos que aprender com esta lição, com este livro, com essa mensagem do profeta? Mesmo pessoas que nunca leram a Bíblia já ouviram falar dessa mensagem, dessa história, né? De Jonas, do peixe, da baleia engolindo o profeta. Né? Alguns já ouviram essa história, mesmo não conhecendo assim por inteiro, né? Assim como Jonas, de alguma maneira, também já tentamos fugir dos propósitos da ordem que Deus nos deu para cumprir, da missão que Deus nos comissionou. Então, é possível, novamente, a pergunta fugir do propósito de Deus? Cuidado, né? Cuidado. Nós viemos a este mundo com um propósito: glorificar a Deus, honrar o seu nome, ser luz, ser espelho, ser sal, ser luz neste mundo, né, para que através do nosso testemunho, da nossa vida, outros venham a conhecer, reconhecer e adorar o verdadeiro Deus. O livro do profeta Jonas evidencia de forma extraordinária, inquestionável e inequívoca o poder extraordinário de Deus sobre todas as coisas. Deus é soberano. A experiência vivida, vivenciada pelo profeta, demonstrou o poder de Deus sobre a natureza, né? Enviando a tempestade, depois acalmando a tempestade, enviando o grande peixe para resgatar o profeta com segurança e depois lançá-lo na praia. E da mesma forma, quando Deus acelerou o crescimento de uma planta, quando Jonas anunciou a mensagem e se retirou para um lugar, e o sol estava ali escaldante, Deus fez brotar uma planta, uma alboreira, e usou para dar proteção a Jonas do calor do sol. No outro dia, Jonas se alegrou com aquilo. No outro dia, Deus enviou um verme, e o verme feriu aquela planta, e aquela planta morreu. Aquela planta morreu. Então Deus é soberano. E Jonas ficou extremamente aborrecido porque aquela planta morreu, né? E pediu a morte. Aí Deus vai dizer a Jonas: tu tem pena de uma planta que tu não plantou, que nasceu hoje, ontem e hoje morreu? Tu está com pena dessa planta e eu não terei pena, piedade de uma nação inteira, de um povo inteiro, de mais de 120 mil pessoas? Deus vai dizer que não sabe discernir da sua mão direita com sua mão esquerda. Tu tem pena de uma planta, Jonas, que tu não plantou, tu não regou, que nasceu hoje e amanhã morreu. Eu não terei pena deste povo, que se arrependeu, que se humilhou, né? Então, olha o egoísmo do profeta, porque ele não queria que aquele povo se arrependesse. Ele não queria enviar a mensagem, porque sabia que Deus era misericordioso para perdoar. Então, apesar de todo o poder, Deus é um Deus misericordioso e compassivo, sempre pronto a reconciliar-se com o homem mediante o arrependimento do homem. Esse é o nosso Deus. Ele dá tempo para que nos arrependamos. Né? Que coisa extraordinária. O arrependimento produz mudança na nossa vida. Jesus declarou: aos ninivitas surgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Porque os fariseus estavam pedindo um sinal para Jesus, né? Que sinal? Nos dá um sinal de que realmente tu é o Filho de Deus. Mas Jesus disse: nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E assim como o profeta passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Então Jesus ratificando a mensagem do profeta, né? Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação do profeta Jonas.
Mateus, capítulo 24, versículo 21. O verdadeiro arrependimento produz mudanças total no modo de viver. Tem que haver arrependimento. E os ninivitas se arrependeram, se humilharam, né? O arrependimento é diferente do remorso. São coisas diferentes. Às vezes, não são poucas vezes em que as pessoas confundem arrependimento com remorso. O remorso não produz mudança nas atitudes, na maneira de pensar ou nos desejos e de não mais continuar na prática do pecado. Aí é a questão do remorso. Aqueles que, mediante o confronto com suas atitudes contrárias à palavra de Deus, se entristecem, inclusive com choro e lamentações, mas continua a praticá-las, demonstraram claramente que não houve arrependimento genuíno, apenas remorso. Não foi o que aconteceu com aquele povo. Aquele povo se arrependeu, se humilhou, e Deus não destruiu. Arrependimento, ao contrário de remorso, significa mudança de atitude, mudança na mente, né? Maneira de pensar, mudar. Né? Jesus vai dizer a Nicodemos em João capítulo 3, é necessário nascer de novo. Tem que haver uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude, mudança de comportamento. Quando alguém se arrepende, decide firmemente em seu coração agradar, glorificar a Deus e deixa aquelas práticas que praticavam, que distanciavam de Deus. Né? Então, é necessário arrependimento para que Deus entre com o socorro, abandonar a prática do velho homem, né? Tornar nova criatura em Cristo Jesus. Mas para que isso aconteça é necessário arrependimento. Não fujamos, finalizando aqui, não fujamos do propósito, do chamado que Deus nos comissionou, que Deus nos confiou. Jonas, Deus deu a oportunidade, Jonas foi lá, pregou e aquele povo se arrependeu. Olha que tragédia seria se a mensagem não fosse entregada àquele povo. Nós não conhecemos o coração do homem, Deus conhece. Nós estamos aqui anunciando, pregando o reino de Deus. O reino de Deus está